Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e animados, pois chegamos ao último conteúdo de Físio Vegetal, conteúdinho chamado de fotoperiodismo. E como a Pro sempre fala, biologia é o que há, gente. Biologia é daqui. A própria palavra já vai dar um indicativo do que significa esse tal de fotoperiodismo. Então, fotoperíodo. Período vem de duração. Foto, lu. Ou seja, fotoperíodo seria a duração do dia em relação à noite. E fotoperiodismo nada mais é do que aquela resposta, aquela reação da plantinha em função da duração da luminosidade e da escuridão. Poxa vida, mas como será que a plantinha vai saber se tá dia, se tá noite, se tá claro, se tá escuro, se ela não tem olhinhos? Vocês podem estar se perguntando, né? Ué, como? Como que ela vai saber? Como que vai ser sinalizado para essa plantinha se tá claro ou se tá escuro? Mas tem, gente, tem como fazer essa sinalização. Porque a plantinha, ela vai ter uns pigmentos mega, hiper, super especiais chamados de fitocromos. Esses fitocromos, eles são pigmentos fotorreceptores. Então, são aqueles que vão absorver luminosidade, absorver comprimentos de ondas de luz específicos. E é justamente a conversão dos fitocromos é que vai sinalizar para a plantinha se é dia ou se é noite, se está claro ou se está escuro. Existem duas formas de fitocromos. O fitocromo V, de vermelho curto, e o fitocromo VE, de vermelho longo, estendido. A Pro vai utilizar essa notação de FV, fitocromo V, vermelho curto, lembrem. Fitocromo VE, FVE, de vermelho longo, porque está no livro de vocês. Outros autores colocam outras notações, como FR de red, FF de far. Outros mantêm FV para vermelho curto, só que coloca aqui VL para vermelho longo. Então, quando vocês forem fazer um processo seletivo ou um vestibular que caia fotoperiodismo, aí vocês podem utilizar essa notação, mas lembrem de colocar entre parênteses que esse FV, por exemplo, é o fitocromo vermelho curto. Esse FVE é o fitocromo vermelho longo. E aí fica de boas, tranquilo, vai dar tudo certo. Então, vamos entender um pouquinho de como acontece essa sinalização. Então, esse fitocromo V e esse fitocromo VE, como a Pro falou, eles são interconversíveis, eles vão se transformar um no outro. Então, como que tudo isso acontece? Esse fitocromo V, ele vai absorver lá da luz solar o comprimento de onda de 660 nanômetros, que corresponde a comprimento de luz vermelho curto. Quando ele absorve essa luz vermelha, ele vai ser convertido nesse fitocromo VE, vermelho longo, que é a forma ativa do fitocromo. Esse fitocromo VE, por sua vez, ele quando absorve o comprimento de onda de luz de 730 nanômetros, que corresponde à luz vermelho longa, ele vai ser convertido em fitocromo V, que seria a forma inativa. Mas percebam que esse fitocromo VE, ele também vai ser convertido em fitocromo V durante a noite. Então, quando fica escuro, ocorre a conversão desse fitocromo nesse daqui. Só que é uma conversão mais lenta. Então, pessoal, durante o dia, nós vamos ter a formação dos dois fitocromos, porque lá na luz solar a gente vai ter tanto luz vermelha curta, 660 nanômetros, e luz vermelha longa, de 730 nanômetros. Durante a noite, apenas esse fitocromo é que vai ser convertido nesse daqui.
e é uma conversão lenta. Ou seja, esse daqui está sendo continuamente sintetizado. E esses citocromos, eles são bem importantes para diversos processos fisiológicos da plantinha, como, por exemplo, a germinação. Também esses fitocromos, eles vão atuar na floração e a abertura e o fechamento dos estômagos. A Pro vai mostrar para vocês uma animação da germinação de uma semente. Olha que coisa mais meiga no mundo. Então, sementinha de feijão, ela foi plantada e ela vai se desenvolver, ela vai germinar no passar dos dias. Então, dia 5, olha a quantidade de coisas que já se passaram. Dia 6, olha aí, tá saindo! Dia 7, dia 8, já conseguiu sair lá do solo, tá lá mais pra cima, crescendo. Olha que tudo, gente, se desenvolvendo. Tá sofrendo uma curvatura para que haja uma maior eficiência fotossintética. Olha aí, as folhinhas já estão verdes, né? Bastante clorofila, pigmento para absorver a energia luminosa para ocorrer a fotossíntese. E essa germinação, ela pode sofrer a influência da luz. Mas, gente, fofinho, né? Que cut foi essa germinação. Então, quando a gente pega uma sementinha que ela sofre a influência da luz ou não, a gente fala que o efeito da luz sobre a germinação é denominado de fotoluz, né? Tudo a ver com a luz. Blastismo seria da germinação da sementinha. A grande maioria das sementinhas, elas são consideradas como fotoblásticas negativas, porque elas conseguem germinar mesmo quando elas estão enterradas lá embaixo, lá no fundo. Ainda assim, ela consegue germinar, tudo de bom, vai firme e forte, se desenvolve. Mas nós temos aquelas plantinhas que são consideradas como fotoblásticas positivas. Ela precisa de luz. Isso porque, para que estimule a germinação, seria necessário o fitocromo vermelho longo. E a gente viu que esse fitocromo, ele só vai ser sintetizado, ele só vai ser convertido se tiver durante a exposição à luz. Senão eu não tenho a conversão do FV em FVE. Eu não tenho a formação desse fitocromo. E aí essas fotoblásticas positivas, elas não conseguem germinar. Mas aí a gente tem uma implicação. Essas que precisam da luz, elas precisam estar bem rente lá na superfície. Aí elas já logo vão sair e tem um processo chamado de estiolamento, que é o crescimento rápido do caule na ausência da luz, que seria esse daqui. Aqui nós temos um estiolamento, né, em virtude da ausência da luz, e aqui mostrando uma plantinha que germinou de forma natural, tinha luz, tudo de bom para ela. Olha a diferença. Então a gente percebe que o caule dessa plantinha, ele é menor, né? Ele é verdinho, as folhinhas são maiores, os nós, eles estão em uma distância menor, o entrenó é mais curto do que aqui. Aqui no estiolamento, nesse crescimento da plantinha na ausência da luz, algumas características são marcantes. Essa plantinha, ela mantém essa estrutura que é o gancho de germinação. Esse gancho de germinação é bem importante, principalmente quando ela ainda está enterrada. Porque como a gente viu lá nos hormônios, aqui em cima eu tenho a gema apical, mega importante para o crescimento longitudinal do vegetalzinho, né? Então, esse gancho de germinação, ele é importante porque vai proteger essa gema apical e as primeiras folhinhas das partículas do solo quando está enterrada. Então, ele vai saindo, subindo, subindo. E se não tivesse essa proteção, com certeza essas regiões tão importantes iriam sofrer uma série de danos. Mas com esse ganchinho de germinação, consegue sair do solo e se desenvolver. Mas como a Pro falou, aqui está sem luz. Então tem esse estiolamento, esse crescimento na ausência da luz. E olha que diferente, além de ter esse ganchinho de germinação,
Também vemos que o caule ele é bem longo, é um caule delgado, branquinho. Aqui os nós são bem distantes, então a gente tem um entrenó bem longão, né? Bem diferente aqui dessa plantinha que germinou em condições naturais. As folhas a gente nem consegue ver e elas são bem pequenininhas e amarelinhas. Isso porque precisava do fitocromo FVE. E aqui a gente vai ter, para esse crescimento, uma baixa quantidade desse fitocromo. E aí não tem jeito, precisava desse fitocromo para conseguir estimular, por exemplo, a síntese de clorofila. E não dá. Por isso que a folhinha, a gente nem tá vendo, é toda pequenininha ou amareladinha, já que precisava desse fitocromo para estimular a síntese de clorofila. Esse fenômeno de estiolamento, de crescimento na ausência da luz, é bem comum em matas muito fechadas. Então tem lá a sementinha, quando ela vai germinar, ela logo cresce bem rápido. Então é um caule bem delgado, nem tem folhinhas, porque ela precisa alcançar a luz para conseguir estimular a síntese da clorofila, fazer a fotossíntese e ser autossuficiente. Então é bem comum nessas áreas onde temos mata cerrada. Beleza? Mas agora, o que há em fotoperiodismo, o que é bem importante, que é queridinho de vestibular, é o fotoperiodismo relacionado com a floração. Então, estão lembrados, né? Fotoperiodismo seria a reação. Então, no nosso exemplo, a reação vai ser a floração em função dos períodos de luminosidade e escuridão. Então, de acordo com o fotoperíodo, eu vou classificar as plantinhas, essas relacionadas com a floração, em plantinhas de dia curto, plantas de dia longo e as plantinhas que são neutras ou indiferentes. Então, aqui, essas plantinhas indiferentes ou neutras, como o nome diz, é aquelas que o fotoperíodo para elas nem cheira nem fede, tanto faz, tanto fez, se tá claro, se tá escuro, se tem um dia mais longo ou a noite mais longa, tanto faz. Elas vão florescer indiferente de como que é o fotoperíodo. Um exemplo de planta indiferente seria o tomate. Então, o tomate tanto faz, tanto fez, nem cheira nem fede, se tá dia, se tá noite, se a duração do dia é maior do que a duração da noite. Ele vai florescer. Tudo de bom para o tomate. Mas como a gente está falando de fotoperiodismo, a Pro não vai se ater muito a essas plantas que são indiferentes, já que para elas é indiferente, né? Olha aí o nome, o fotoperiodismo, desculpem. Então, o que vai interessar para a gente é justamente essas plantinhas de dia curto e plantinhas de dia longo, em que vão sofrer influência do fotoperíodo para florescer. E em relação a elas, nós temos o que chamamos de fotoperíodo crítico, que é bem importante. Como o nome já fala, é crítico. É o que vai fazer com que haja florescimento ou não, que vai abrir a flor ou não, que tenha floração ou não. Então, seria a quantidade de luminosidade ou escuridão limite crítico que vai fazer com que a florzinha, com que a plantinha floresça ou não. Então, é bem importante esse fotoperíodo crítico. O nome já fala, é crítico, mega importante. Então, essas plantinhas de dia curto, elas precisam ter uma luminosidade inferior ao fotoperíodo crítico, ou uma escuridão que seja superior ao fotoperíodo crítico, enquanto que as plantas de dia longo, elas precisam ter uma duração de luminosidade que seja superior ao fotoperíodo crítico, ou um período, uma duração de escuridão que seja inferior ao do fotoperíodo crítico. Então, eles resolveram fazer um experimento para verificar como que as plantinhas elas vão se comportar nesse fotoperíodo,
nessa duração do dia em relação à noite. Então, eles pegaram plantinhas de dia curto e plantinhas de dia longo para fazer esse experimento. Então, na primeira situação, pegou essa planta de dia curto e colocou com uma duração de exposição à luz grande em relação ao período de escuridão. Ou seja, colocou essa plantinha de dia curto num dia longo. Será que ela vai florescer? Uma planta de dia curto com um dia longo? Não, né, gente? Não floresce. Aí eles pegaram uma segunda situação. Também uma plantinha de dia curto, deixaram ela exposta a uma duração curta de luminosidade e uma duração longa de escuridão. Colocaram uma planta de dia curto, um dia curto. Será que ela floresce? Claro, né, gente? Vai florescer florzinha ali à vista. E aí fizeram uma terceira situação. Eles pegaram essa plantinha de dia curto, deixaram ela exposta em um curto período de luminosidade, dia curto, e durante a noite, que seria uma noite longa, na metade da noite, tcham, eles deram um flash de luz, interromperam a noite. E aí, será que essa planta de dia curto, ela vai florescer nesse dia curto que teve uma interrupção à noite? Dia curto, dia curto? E aí? Vamos ver? Não! Meu Deus, como não? Se é uma planta de dia curto, por que ela não floresceu aqui no dia curto? Oxe, que coisa! Vamos ver então a de dia longo, como que vai funcionar. Então pegaram, na primeira situação, colocaram essa planta de dia longo num dia longo. Então expuseram ela uma duração de luminosidade bem maior do que o período de escuro. Dia longo com dia longo, floresce. Segunda situação, pegaram essa plantinha de dia longo e fizeram com que ela ficasse exposta a um curto período de luminosidade e um longo período de escuridão. Planta de dia longo, será que ela floresce em dia curto? Não, né? Sem florzinha ali. Terceira situação. Também pegaram essa planta de dia longo, deixaram ela exposta em um curto período de luminosidade e uma noite longa, porém com aquela interrupção. Flash, né? Um flash de luz, um período breve de luminosidade e voltou a ser escuro. Será que essa planta de dia longo vai florescer nesse dia curto que teve lá a interrupção? Será? Vamos ver? E não é que ela floresce! Meu Deus! Mas por que isso está acontecendo? Bora entender! Quando eles imaginavam que planta de dia curto era porque tinha realmente um dia curto, na verdade, o que importa aqui não é o período de exposição à luz. Não, galera. O que importa, o que é troféu joinha pra cá, é a quantidade de escuro a que essa plantinha tem exposição. Então, é a noite, é o escuro é que vai fazer com que essa plantinha floresça ou não. E aqui, por mais que seja um dia curto, nós tivemos a interrupção da noite, porque quando a planta é de dia curto, o que importa mesmo é que a noite seja longa. Aqui, como essa noite teve uma interrupção, ela não foi mais uma noite longa, e é por isso que não floresceu. Agora, olha aqui, nós temos que planta de dia longo não é porque o dia é longo. Não, na verdade, a planta de dia longo é porque o escuro é curto, a noite é curta. E aí, nessa terceira situação, como nós tivemos uma noite que foi interrompida, quer dizer que a noite é curta. Por isso que essa planta de dia longo consegue florescer aqui, porque a noite é curta. Então, lembrem, guardem isso. As plantas de dia curto, elas vão florescer quando a noite é longa.
As plantas de dia longo vão florescer quando a noite é curta. Então, é o escuro que é o que há. É ele que vai mandar na floração. Então, o escuro é bem importante no fotoperiodismo. E isso tudo tem a ver com o fitocromo. Então, aqui, essas plantas de dia curto, o fitocromo FVE, ele vai inibir a floração. Pois é. Então, se ele inibe a floração, quer dizer que, como ele vai ser convertido lá em FV, estão lembrados lá no fitocromo V de vermelho curto durante a noite, e é uma conversão lenta, eu preciso que essas plantinhas de dia curto, elas tenham uma noite longa para conseguir fazer com que todo esse fitocromo vermelho longo seja convertido em vermelho curto. É por isso que aqui floresce, porque teve uma noite bem longa, deu tempo de converter todo esse FVE em FV, em fitocromo vermelho curto. Agora, aqui, como a gente teve a interrupção, não deu para converter todo esse fitocromo VE, esse fitocromo vermelho longo, em fitocromo vermelho, em fitocromo V. E como ficou ainda uma quantidade de FVE, inibe a floração. Já que nas plantas de dia longo, esse FVE, esse fitocromo vermelho longo, ele vai induzir a floração. Ele induz. E aí, galera, aqui à noite, como a gente teve essa interrupção, por mais que era uma noite longa, interrompeu, não deu tempo de converter todo esse fitocromo vermelho longo em vermelho curto, em FV, sobrou um pouquinho, vai induzir a floração. Beleza? Bacana? Vamos tirar a prova real? Ver se vocês estão sabidos em fotoperiodismo? Então lá, um exemplo. Duas plantinhas de dias longos, ó, dias longos, da mesma espécie com fotoperíodo crítico de 12 horas. Vamos lá, planta 1, ela ficou exposta à luz por 14 horas, essa é a exposição dela. Planta 2 teve uma exposição de 10 horas. Olha lá, fotoperíodo crítico de 12 horas. Qual das duas plantas será que vai florescer? Planta 1, 14 horas. Planta 2, 10 horas. Lembrando que é 12 horas de fotoperíodo crítico. Pensem aí. Em 3, 2, 1. Acertou! Quem disse que vai florescer? A planta 1. É isso aí. Lembra que a Pro falou? Planta de dia longo tem que ter uma luminosidade superior ao fotoperíodo crítico ou um período de escuridão inferior ao fotoperíodo crítico. E aqui é isso aí, ó. 14 horas maior que 12. Então, luminosidade maior. De 14 para 24, 10 horas de escuridão. Então, 10 horas de escuridão menor que 12 horas do fotoperíodo crítico. Tudo de bom, floresceu. É essa a top. E essa daqui, coitada, não consegue florescer com apenas 10 horas de luminosidade. Joinha? Aqui a gente tem um exemplo de uma questão que foi cobrada na Federal em 2017, que mostra aqui o experimento que a gente falou ali logo atrás. Então, vamos ler. Foi realizado um experimento para verificar a influência do fotoperíodo na floração de uma espécie de planta. O grupo 1 foi submetido a um fotoperíodo em que o tempo de escuro era menor do que o fotoperíodo crítico para a floração. O grupo 2 a um tempo de escuro maior que o fotoperíodo crítico para a floração. O grupo 3 foi submetido ao mesmo período de escuro que o grupo 2,
mas com uma breve exposição à luz no meio do período de escuro. Flash, né? Na figura abaixo são representados então esses grupos 1, 2 e o que será que vai acontecer aqui? Então, nesse grupo 1, nós tivemos um período de escuro curto, de luminosidade longa, não floresce. Aqui, olha só, uma noite longa, uma duração de escuro longo e um período de exposição à luz curto, floresceu. Então, aqui a gente já pode sacar, né? Essa plantinha é uma plantinha de dia curto, já que o período de escuridão, ele é maior. Então, aqui é uma plantinha de dia curto. Sabendo que é uma plantinha de dia curto, que precisa de um período de escuridão longo, será que aqui, nesse experimento 3, nesse grupo 3, vai ter a plantinha florescendo ou não? E aí, galera, nessa situação 3, floresce ou não? Não, né, gente? Não vai florescer. E agora, aí que vem o bicho cabeludo. É para a gente justificar a resposta considerando a ação dos principais fitocromos. Estão lembrados lá? O fitocromo FV e o FVE, que são reguladores do fotoperíodo nas plantas. Então, gente, para responder essa pergunta, a gente tinha que lembrar que nas plantas de dia curto, o fitocromo FVE, ele inibe a floração, né? E a gente sabe que durante a noite, esse FVE, se for uma noite longa, ele vai ser todo convertido em FV. E é por isso que nessa situação consegue florescer na plantinha. Mas aqui nós tivemos aquela interrupção, aquele flash de luz. Com isso, nem todo esse fitocromo FVE, ele vai ser convertido em FV, em vermelho curto. E por isso, como ainda vai ter um pouquinho lá de FVE, no floração, inibe. É por isso aí que não vai ter o florescimento da plantinha nessa situação 3. Beleza? Outro exemplo, um da FUVEST. Foi realizado um experimento envolvendo plantas de dia longo, olha aqui, dia longo, e plantinhas de dia curto. Ambas com fotoperíodo crítico de 12 horas. Importante essa informação. Essas plantas foram submetidas a 3 tratamentos diferentes. Então, tanto a planta de dia curto quanto a de dia longo passou por esses 3 tratamentos. No primeiro tratamento, tinha 14 horas de exposição à luz e 10 de escuro. Olha aqui o que aconteceu na planta de dia curto, não floresceu. E na de dia longo, floresceu. Na segunda situação, nós tínhamos 11 horas de luz e 13 de escuro. Olha aí na plantinha de dia curto, floresce! Mas na de dia longo, não floresce. E a terceira situação tinha 11 horas de luz e 13 também de escuro. Só que aqui teve aquela interrupção, teve aquele flash. Então, teve 3 horas de escuro, flash, 10 horas de escuro. Plantinhas de dia curto não floresce, plantinhas de dia longo floresce. Então, com os tratamentos 1 e 3, apenas as plantinhas de dia longo é que vão florescer. Com o tratamento 2, apenas a de dia curto é que vai florescer. Com base nesse experimento, o que a gente pode concluir? Primeiro, a floração é controlada pela duração do período contínuo de luz? É a luz que vai influenciar na floração? Não, né, gente? Não é a luz. É, na verdade, o escuro. Vamos lá para o B. A floração é controlada pela duração do período contínuo do escuro? Gente, que tudo! É essa aí, é essa que tá linda, cut, linda, maravilhosa. Resposta para essa pergunta, alternativa B. Belezinha? Joinha? Bom, galera, por hoje é só.
Até a próxima e ó, beijo no coração de todos. Tchau, tchau.